Pai, nos apresentamos no Teu altar desta forma. Nós precisamos do Senhor. É maravilhoso te servir, é prazeroso te servir, é muito bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. A despeito das pestes, das lutas, das dificuldades, das tristezas que às vezes ouvimos, das notícias tristes que chegam a nós, nós precisamos estar de cabeça erguida. Então nos ajuda, Deus, nos colocamos dessa forma no Teu altar, declarando o nosso amor e dependência por Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, quero ser rápido, sucinto naquilo que eu vou dizer. Em nome de Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Então, meus amados, eu coloquei, quero trazer uma explicação antes aqui, é do on-off, liga-desliga. Queridos, por 4 meses e alguma coisa, nós praticamente ficamos no off, desligados, desconectados. Entenda o que eu estou dizendo, não desligado, essa galera que está aqui mesmo, esses irmãos que estão aqui, queridos, todos eles estavam aqui conectados, participaram. Entenda o que eu vou dizer, não é desconectado do corpo, desligado do corpo, da situação, não é isso. Mas, amados, eu penso que chegou a hora de nós, como igreja, virarmos a chave. Essa chave aí não é de virar, é de apertar. Ela estava em off e nós precisamos colocar em on. Então nós precisamos religar, ligar e prosseguir. Esse desenho vai ficar aí durante a ministração da palavra, e nós precisamos entender isso como igreja, como filhos de Deus, como discípulos, sendo mudados no caminho todos os dias. Nós somos ensinados pelo Senhor. Então a palavra do Senhor, ela diz assim: e aconteceu a pesca maravilhosa. Aqui fala dessa pesca tão maravilhosa que Jesus participa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto. E lá... Pai, nos apresentamos no Teu altar desta forma. Nós precisamos do Senhor. É maravilhoso te servir, é prazeroso te servir, é muito bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. A despeito das pestes, das lutas, das dificuldades, das tristezas que às vezes ouvimos, das notícias tristes que chegam a nós, nós precisamos estar de cabeça erguida. Então nos ajuda, Deus, nos colocamos dessa forma no Teu altar, declarando o nosso amor e dependência por Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, quero ser rápido, sucinto naquilo que eu vou dizer. Em nome de Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Então, meus amados, eu coloquei, quero trazer uma explicação
antes aqui, é do on-off, liga-desliga. Queridos, por 4 meses e alguma coisa, nós praticamente ficamos no off, desligados, desconectados. Entenda o que eu estou dizendo, não desligado, essa galera que está aqui mesmo, esses irmãos que estão aqui, queridos, todos eles estavam aqui conectados, participaram. Entenda o que eu vou dizer, não é desconectado do corpo, desligado do corpo, da situação, não é isso. Mas, amados, eu penso que chegou a hora de nós, como igreja, virarmos a chave. Essa chave aí não é de virar, é de apertar. Ela estava em off e nós precisamos colocar em on. Então nós precisamos religar, ligar e prosseguir. Esse desenho vai ficar aí durante a ministração da palavra, e nós precisamos entender isso como igreja, como filhos de Deus, como discípulos, sendo mudados no caminho todos os dias. Nós somos ensinados pelo Senhor. Então a palavra do Senhor, ela diz assim: e aconteceu a pesca maravilhosa. Aqui fala dessa pesca tão maravilhosa que Jesus participa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, preste atenção nesse versículo: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus amados, aqui esse texto ele é muito conhecido da igreja, muito pregado. O cristianismo tem sempre uma exposição, uma leitura desse texto quando fala da pesca maravilhosa, sempre tem. Eu ministrei, salvo engano, 2 domingos atrás, quando nós falamos do não ter medo. O tema até foi: não tenha medo. E hoje eu queria trazer também um tema parecido, mas agora eu quero virar a chave. E eu quero trazer e compartilhar com a igreja, que é o tempo de nós vencermos o medo. Vencermos o medo é virar a chave, tirar do off e colocar em on, vencer o medo.
Nesses 4 meses, queridos, nós fomos bombardeados dia e noite por notícias negativas, por notícias que as coisas seriam mais terríveis, que nós veríamos uma mortandade como nunca antes. Eu estou feliz com o que está acontecendo? Não. Estou feliz pelas pessoas que se foram? Não. Estou feliz com os que estão doentes? Não estou. Eu só entendo que nós, como igreja, e aqui é o que Cristo está falando para os discípulos, que eles não deveriam temer a situação. Nós ouvimos aqui a palavra e eles foram pescar e pescaram, eram profissionais da área. O Simão, o Pedro, era profissional da área e eles não pegam nada e não trazem nada. E quando eles chegam, Jesus fala para eles, e eles estão lá talvez triste, cabisbaixo, voltando aqui um pouquinho, dando um review. Ele vai e começa a lavar as redes, pega as redes, talvez desanimados, tristes, porque não apanharam nada, porque não viram nada, desiludiram, entristeceram. A quarentena deles foi ruim, eles não viram nada de positivo, voltaram sem os frutos, voltaram sem o fruto do trabalho. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão chateadas? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas estão titubeando na sua fé? Quantas? E aqui, queridos, a palavra de Deus fala que Jesus, ele chega na história desses homens aqui na pesca maravilhosa e chama eles, e ele pega o barco do Simão e ele começa então a usar o barco do Simão como uma plataforma para que ele pudesse ministrar a multidão, e ele começa a ministrar a palavra à multidão. E aí, meus amados, o sermão de Cristo, ele prossegue. E ele manda eles irem pescar, eles vão pescar, trazem os frutos. E aqui, meus amados, no versículo 9, ele fala assim: pois que espanto se apoderara dele de todos. Ele está falando do Pedro, que com eles estava por causa da pesca de peixe que haviam feito. Eles ficaram espantados com tamanha obra. Aí Jesus fala no versículo 10: não temas. Queridos, eu penso que é tempo de nós vencermos o nosso medo. Eu não quero aqui trazer palavras difíceis de não entendimento para nós, mas a gente vai estudando e cada dia a gente aprende uma coisa. E eu já falei aqui sobre sofisma. Sofisma é você ter um aparente, mais ou menos assim, eu vou ganhar dinheiro e não ganha dinheiro. Isso é um tipo de sofisma. Então, sofisma, e nós trazemos esses sofismas com a nossa vida. E nós achamos às vezes que o negócio está assim, está assado, que está de tal forma ou não. Mas Deus, queridos, Ele é o que põe paz no nosso caos. Deus é o que traz alegria à nossa tristeza. Deus é o que traz encorajamento à nossa vida. É Jesus que olha para os discípulos e fala para eles: não tema. Pega de novo essa rede. Você já lavou, você já desanimou, você já fez tantas vezes e não pescou e não trouxe nada do fruto do trabalho. Então agora pega de novo essas redes e vai e lança elas. Amados, o Senhor Jesus, Ele é o que nos encoraja a ir para frente, sermos abençoados, e Ele abençoa a nossa vida com toda a sorte de bênção. Meu querido, querida, eu tenho plena convicção, não é todo mundo que tem a capacidade de lidar com perda, fracasso, derrota, falência e tenta de novo. São poucos. Você conhece, eu conheço pessoas que pereceram no meio dos seus sofismas, que desistiram no meio das suas lutas, que pararam no meio dessa tempestade.
Então, querido, quando Jesus, amado, quando ele entra no barco, ele encoraja os discípulos. E é isso que ele está falando comigo e com você hoje. Ele entra na tua vida, ele entra na minha vida e ele nos encoraja. Ele diz assim: vai lá e lança a rede de novo. Pode ser que lá tenha um peixe, pode ser que lá tenha um pescado, vá lá. Então ele está dizendo: não depende de você, não depende da tua capacidade, da minha capacidade, mas eu sou profissional da pesca, pescamos a noite inteira e nada pegamos. O Senhor Jesus aqui, ele dá uma lição a nós, ele diz para mim e para você: não depende de você, depende é de Deus, depende é do Senhor, depende é de Jesus, não é a minha capacidade. Então, querido, ele revela, ele está dizendo para nós que não depende de nós, depende é dele, da palavra dele, da ordem dele, de nós obedecermos a ele, queridos, não depende de mim. Então o Senhor, ele é muito, olha para nós, e nós olhamos para tudo isso, e é o que acontece com os discípulos, é o que acontece com certeza no coração do Pedro. Queridos, isso é improvável. Qual a chance? O cara pesca a noite inteira, não pega nada. Vem Jesus, dá ordem, graças a Deus obedeceram, mas era improvável que acontecesse. Era improvável, eu falarei sobre algumas coisas improváveis. Para baixo aqui, improvável para nós, improvável para o homem natural, improvável para as pessoas que têm os seus olhos colocados nas coisas terrenas. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele está dizendo e diz lá aos discípulos, a ação dele foi essa, Ele muda, meu querido, a situação deles, e Ele pode mudar a nossa situação, que talvez aos olhos humanos seja improvável que possa acontecer alguma coisa, mas eu quero te dizer, Deus, Ele pega o improvável, Ele pega, querido, um irmão, Ele pega uma irmã, Ele pega um ali na esquina, na outra esquina, lá no bar, em qualquer lugar, e é improvável que esta pessoa dê alguma coisa, e Ele faz dessa pessoa um homem, uma mulher de corajoso, um homem, uma mulher que é vencedor, que é vencedora, um homem, uma mulher que é cheio da graça e do poder de Deus para fazer a obra do Senhor na face da terra. Queridos, eu preciso entender o que Cristo está falando nesses dias. O João, não o Batista, em 1 João 4,18, ele fala assim: a presença do perfeito amor, ela lança fora todo medo. Perfeito amor, ele está apontando para Cristo. Perfeito amor, Cristo, marque isso. E ele fala assim: a presença de Cristo em sua vida, ela lança fora todo o medo. A presença de Cristo em tua vida, você não vai ficar mais no off, você vai ser on e vai ligar a sua vida espiritual a Cristo e vai marchar para a glória de Deus, sabendo que Ele tem algo poderoso a realizar na tua vida e através da tua vida. Mas eu preciso, querido, enxergar isso que é que Deus está falando conosco. O que Ele está falando comigo, qual o recado que Ele está dando à igreja nesses dias, nesse tempo. O que é que Ele tem nos ensinado. E como Ele tem nos ensinado, e agora de uma forma tão diferente que nós não estávamos acostumados de jeito nenhum. Mas Ele começou uma nova forma de ensinar a igreja. Nós olhamos os países nós olhamos os países Japão, China, Coreia, orientais, estava tentando lembrar a palavra aqui, e olhamos para eles, a vida inteira eles usaram máscara,
Se você, qualquer gripe lá, está lá toda japonesada de máscara, os coreanos, os chineses, sempre usaram. Você não imaginou que você usaria. E agora já está comprovado cientificamente que ela realmente pode nos guardar. Cientificamente está provado que ela pode trazer um certo alento para nós. É confortável? Não. Querido, no meu trabalho, no nosso trabalho, no meu trabalho, que é, às vezes, trabalho brutal, e tem lugar que eu preciso trabalhar de máscara. Vocês não têm noção o que é isso. Temos lá uma mais confortávelzinha para o trabalho, mas vocês não têm noção do que seja isso. E aí, o que nós vamos fazer? Cumprimos a regra, nós chegamos numa empresa na sexta-feira, entramos ali, todos serelepe, eu e o João Pedro, sem máscara, sem nada. O gestor do lugar lá disse assim: vocês estão sem máscara? Ah, não, está lá no carro. Eu falei assim: mas está tudo sendo filmado aí, vocês não podem andar sem máscara aqui. Ele estava, né? Nós não podíamos. E o que você faz? Obedece. Você não tem o que fazer. Lá ele é a autoridade e nós obedecemos e pronto. Muitos outros devem estar trabalhando de máscara e sabem do que eu estou falando. Não é fácil. Às vezes você esquece, vai tomar água, está com máscara, vai pôr um chiclete, está com máscara. Ou no restaurante, então, você vai comer, restaurante tem um tempo que a gente não vai, né? Mas você vai comer, está de máscara. Então é uma complicação. Mas, queridos, entenderam que o negócio é bom, que vai nos proteger. Então, queridos, nós precisamos, com todos os cuidados, trocar essa chave de off para on. Nós precisamos sair desta situação. Queridos, eu não, longe de mim, dizer que eu quero que contamine, irmãos, longe disso. Aliás, nós até somos, não críticos, cada um sabe o que faz. Mas eu não acho coerente aglomeração, grande aglomeração, sem máscara. Eu não acho que nós não podemos ter distanciamento, devemos ter distanciamento. Agora, parece que tem pessoas que não enxergam isso, que não olham para as coisas e trazem isso como se fosse um negócio assim normal, e não é normal. Querido, o que nós estamos vivendo é um novo, são coisas novas que nós devemos nos adequar. Semana passada nós falamos da viúva de Serepta, no domingo mesmo. A viúva, queridos, que perdeu tudo o que ela tinha. Perdeu tudo. Mas Deus, Ele escolhe, querido, o improvável. E usa essa mulher que era improvável, que ela pudesse fazer alguma coisa. E Ele usa ela para ser um instrumento de bênção na vida do Elias. Quero afirmar a você mais uma vez, talvez nesses dias, o Senhor tem levantado outros e outras para ser a bênção na vida de outras pessoas. Talvez você olha para você e você diz assim: é improvável que eu possa fazer alguma coisa. Querido, não tenha esse pensamento, não tenha isso. Levante-se, saiba que você é filho de Deus. Esta viúva, ela não tinha nada para oferecer, mas o Senhor, Ele faz, queridos, o impossível, Ele faz o improvável. Então, quando eu faço a vontade dEle, Ele, querido, faz o impossível. Quando eu ando nos preceitos dEle, Ele, querido, vai nos surpreender positivamente. Então, você andar com Deus, querido, você, não posso nem falar isso, você não, claro que não perde, você ganha sempre, você é abençoado, você é próspero, você verá a beneficência de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele vai te surpreender
positivamente. E ele escolhe, meus irmãos, o improvável. Ele manda o profeta, uma mulher. Ele obedece, ele vai à mulher, uma viúva. Improvável que ela tivesse alguma coisa. Chegou lá, não tinha mesmo. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. E ele foi abençoado, querido. E essa mulher e o filho foi abençoado através desta palavra. Quantos de nós, queridos, não olhamos para isso, para essa grandeza, para essas maravilhas da palavra de Deus, que são grandes, que são poderosas, que são tremendas, e nós somos abençoados todos os dias pelo Senhor. O Gideão, do capítulo 6, Juízes, capítulo 6, eu não vou ler, vou citar. O Gideão, os midianitas, eles oprimiam o povo de Deus, ameaçava Israel. Queridos, é a igreja que precisa se levantar, é a igreja que precisa ser uma voz profética, é você, sou eu, lá onde nós estamos. Uma voz que destoa das outras, que vai animar, que vai levar a bênção, que vai levar o consolo. Então ele levanta o Gideão, ele derruba o altar de Baal, ele conclama todos a lutarem por Israel. O Gideão não entregou os pontos, ele lutou com aquilo que ele tinha e ele venceu. Querido, se você lutar com o que você tem, com fé, com alegria, fazendo para o Senhor é poderoso para te dar vitória e para reverter toda e qualquer situação contrária, adversa à sua vida. Ele é poderoso para te abençoar. A vida impôs muitas limitações ao Gideão, e pode ser que a vida tenha lhe imposto muitas limitações. Mas eu quero te dizer, quando você é filho de Deus, que você encontra-se com o Senhor, Ele muda a sua história. Ele é poderoso para mudar a tua história, Ele é poderoso para mudar a história da tua família. Ele é poderoso para transformar tudo aquilo que veio sobre a tua vida como uma maldição em bênção para a glória de Deus. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele transforma. O Pedro é um dos improváveis, meus irmãos. O cara ele era sanguinário. Mas a história de Pedro, meus irmãos, como Paulo, é uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia. Porque ele pega um cara improvável e faz dele o homem relevante que foi. Que numa pregação dele ali na igreja de Atos, ele está pregando, meus irmãos, converte lá 3.000 almas. Improvável, esse cara negou Jesus. Esse cara fez coisas absurdas aos nossos olhos. E Jesus, é interessante que ele não desistiu dele. Ele continuou insistindo com Pedro, como ele continua insistindo com você e comigo. Ele não desiste de nós, queridos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, meus amados, nós alcançaremos os nossos objetivos. Haverá limitações, sim, mas o Senhor nos dá a bênção de nós vencermos as nossas limitações. Nós devemos enxergar, e é o que acontece no Juízes capítulo 7, que é o Gideão também. Queridos, talvez nós estejamos tendo a grande oportunidade da nossa vida, de nós fazermos alguma coisa para o Senhor. E Gideão, no capítulo 7, ele enxerga isso. E ele fala, o que Deus tem me dado é uma oportunidade. Então ele tinha um exército de 32.000 homens. Você tem noção do que é isso? Talvez o tamanho da minha cidade hoje, a cidade que eu sou nascido. 32.000 homens. O Senhor fala assim, é muita coisa. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer que a glória seja para Ele e não para o homem. Porque o homem ele pode pegar esses 32.000 e dizer assim, nós vencemos
porque foi na nossa força, porque o nosso exército era bom. O Senhor fala, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, reduz para 300. E eles vencem com os 300 os midianitas. De 32.300 e vencem os midianitas. Então, querido, mais uma vez, talvez esteja na hora de você virar a chave. Porque Deus é poderoso para mudar a tua história, a minha história, a nossa história, quando eu tomar essa posição. O que é que eu tenho nas mãos para lutar? O que é que Ele te deu? O que foi que Ele te entregou? Então use isso. Ainda que você ache que seja muito pouco, ainda que você entenda que não tenha valor, use isso para a glória de Deus. Use o que Ele te deu, use o que Ele tem te entregado, use e seja uma bênção para a glória de Deus Pai. O Senhor, meu querido, minha querida, Ele olha para nós, às vezes na nossa fraqueza. Agora eu vou para o encerramento. Ele olha nas nossas limitações, e às vezes somos nós mesmos que trazemos isso para nós. Não sei que palavra eu usaria, mas não quero que você seja uma pessoa sem viver a realidade do Evangelho. Viva a realidade do Evangelho. Mas o Paulo, ele escreve à igreja que estava em Coríntios, é um texto conhecido nosso, em 1 Coríntios 27 e o 29, e ele fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem você acha que Ele escolheu? Querido, Paulo está falando aqui para a igreja. Eu sei que tem um contexto aqui, que eu não vou entrar nele, mas eu quero usar esse texto. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Foi Deus que fez isso. Então, amados, a Bíblia, nós aprendemos, e há vários relatos de homens, mulheres de Deus, que olhariam para nós e diriam, é improvável. Irmão, se você me conhecesse há 30 anos atrás, que é mais ou menos o tempo da minha conversão, você diria, é improvável que esse cara vá dar em alguma coisa. É improvável. É improvável, mas isso é bíblico, porque o Paulo está dizendo isso. Então nós vemos relatos de homens e de mulheres que era improvável que eles pudessem fazer alguma coisa, mas Deus muda a história deles. Deus muda. Agora, queridos, eu preciso querer isso para mim. Eu preciso querer essa mudança, eu preciso querer a graça de Deus, eu preciso querer mudar a minha chavinha ali. Eu preciso tomar uma posição. Querido, é pessoal, eu tenho falado isso aqui. Essa decisão é pessoal. Os meus filhos são discipulados na igreja, minha esposa é discipulada na igreja, como todos são, porque nós entendemos que a nossa fé, ela é individual, nossa salvação, ela é individual. Então você precisa tomar essa decisão. Eu poderia citar muitos mais aqui, mas eu vou falar: Davi vencer o gigante, o menor dos filhos de Jessé. Improvável, mas o Davi vence o gigante. Moisés, pela fé, abriu o mar vermelho. Improvável alguém abrir o mar, e ele abriu o mar e o povo de Deus passou a pés secos. Rute, a mulher
querido, que ela sai de um lugar, conhece os filhos de Deus, e ela volta para Belém, casa de pão. E Ruth, queridos, é uma mulher que sai da extrema pobreza, trazendo grãos, pegando grãos que caíam das espigas. E Deus levanta essa mulher e ela está contada na genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta, ela é improvável que Deus usasse essa mulher para alguma coisa, e esta mulher foi usada por Deus e também está contada na genealogia. Talvez você esteja preocupada com o que está acontecendo, com a situação, com a vida, com tudo, mas eu quero te dizer, Deus, Ele pega uma pessoa que é improvável e Ele continua a abençoar as pessoas, Ele continua a tirar as pessoas das mais inusitadas situações e levantando elas para uma grande obra, para a glória de Deus Pai. Eu sublinhei aqui, com o pouco recurso que você tem, que eu tenho, que nós temos, Deus, o Deus que pega o improvável, Ele levanta, como Ele levantou esses homens lá, que pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e manda eles lançar